Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, alguns já deputados que viveram muitas eleições, mas outros jovens que estão nos seus primeiros mandatos, como, por exemplo, o deputado Wanderson, que eu chamo de Wanderson, e o deputado Carlos Osório, entre outros. Deputados, há 8 anos atrás, eu fui candidato a vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, compondo chapa com um candidato do PV, à época, Fernando Gabeira. Fernando Gabeira. Deputado Paulo Ramos há de lembrar bem disso. E num determinado momento da campanha, o Fernando Gabeira estava falando no seu telefone particular e tinha um repórter na proximidade. E havia uma discussão na cidade do Rio de Janeiro, que saiu daqui o deputado Carlos Min, que inclusive era contrário ao meu ponto de vista, que a nossa querida Zona Oeste não podia abrigar o aterro sanitário. O deputado Paulo Ramos lembra bem disso. Eu e a deputada Lucinha, que era vereadora, tínhamos uma posição intransigente a esse respeito. Lutávamos no âmbito de todas as instâncias judiciais. E o candidato Fernando Gabeira, ao telefone, ao se referir à posição da deputada Lucinha, que eu corroborava, usou uma expressão que era uma posição muito suburbana, mas no sentido de dizer que era uma visão local e não uma visão global do problema do lixo. Apenas isso mereceu da cúpula do PMDB, que sustentava, então, a candidatura do senhor Eduardo Paes, fizeram uma campanha violentíssima contra a nossa chapa, dizendo que o Gabeira, que é um homem, é o único político que eu vi na minha vida, realmente liberal na expressão da palavra, não tem como preconceito em relação a nada. É uma das suas principais lutas e bandeiras. Fizeram a campanha que era um preconceito contra o subúrbio. E ele estava dizendo, como eu tivesse assim, dizendo para o deputado Wanderson, que estaria defendendo uma posição de Friburgo, e eu dissesse assim: deputado Wander, essa sua posição é uma posição tipicamente paroquial. Como isso, paroquial no sentido de local, não tem ofensa nem preconceito nenhum. Mas isso foi um estardalhaço, produziram panfletos apócrifos, mas foi o diabo, e eram o poder, todos estavam juntos, transformar esse fato em algo estratosférico. Mas o mundo dá muita volta. E ontem somos surpreendidos de uma conversa do prefeito Eduardo Paes com o ex-presidente da República,
Lula, que depois de ouvi-la, eu fiquei estarrecido. Será que esses são os termos de uma conversa de um prefeito no exercício do mandato com um ex-presidente da República? Uma conversa eivada de preconceitos. Preconceitos do prefeito contra os pobres, preconceitos contra alguns municípios, como, por exemplo, Maricá. Todos os tipos de preconceitos foram revelados naquela conversa, mesmo, como diz ele, que de brincadeira. Às vezes, de brincadeira, a gente revela os piores sentimentos. E, ainda mais, deputado Paulo Ramos, estava eu no gabinete e o prefeito veio a público pedir desculpas pela sua brincadeira de mau gosto. Pediu desculpas a Maricá, etc, etc. E aí, cometeu um outro erro grosseiro, ao dizer que aquele tipo de brincadeira era o espírito do carioca. Pode ser o espírito dele, do carioca não, porque o carioca não é um povo preconceituoso. Querer dizer que seu espírito galhofeiro, preconceituoso, é o espírito do carioca, não o é. Quem semeia vento, muitas vezes, colhe tempestade. Quem com ferro fere, muitas vezes, com ferro é ferido. Então, queria chamar a atenção para esse fato. E olha que os volumes de posições preconceituosas estão se acumulando. No meio da semana, foi uma denúncia de uma médica por assédio moral. E tenho certeza, deputada, que Vossa Excelência também não gostou de verificar que a sua querida Araruama tenha sido arrolada nesses municípios, segundo o prefeito, de menor importância. Por favor, deputada. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Obrigada, presidente. Olha, realmente, fiquei surpreendida com essa atitude do prefeito Eduardo Paes, porque Araruama é uma cidade linda, é uma cidade rica em belezas naturais, de um povo acolhedor, e a população de Araruama ainda aguarda, não eu, não o prefeito Miguel Giovanni, mas a população de Araruama ainda aguarda as desculpas sinceras do prefeito Eduardo Paes, porque realmente nós nos sentimos, sim, discriminados, porque na hora do voto nós somos todos iguais, não é? Então, por que na hora dar privilégios para Búzios, para Angra, e nesse momento discriminar Araruama, São Pedro da Aldeia, Maricá? Então, eu tenho certeza que todas essas cidades, os nossos municípios, porque a partir desse momento que eu estou aqui, eu não represento só Araruama, a gente representa todos os municípios, né? Eu tenho certeza que todos esses municípios estão indignados com essa posição do prefeito Eduardo Paes. Muito obrigado pelo seu aparte, mas, senhora presidente, ainda dentro do meu tempo, achei, apesar de ter tanta coisa importante também para mim falar a respeito das últimas 48 horas, mas achei que essa era de maior significância, porque afeta as bases eleitorais de grande parte dos parlamentares aqui presentes,
principalmente aqueles que são da região dos lagos. Cada município tem suas características naturais importantes. A nossa região dos lagos, para quem gosta de praia e de mar, é uma região linda, maravilhosa e acolhedora. Para quem gosta de serra, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, são outra região também maravilhosa. Eu, quando era jovem como Vossa Excelência, eu gostava de praia. Então, eu frequentava mais Araruama e Iguaba Grande. Agora que eu sou mais maduro, eu prefiro a serra. E constantemente vou lá em Pedro do Rio, na região serrana, no município de Petrópolis. Mas todas as regiões têm valor. Então, mesmo que o prefeito, vindo a público, tenha se desculpado, a mácula ficou, porque revelou, de fato, ser um homem preconceituoso. Muito obrigado, senhor presidente.